Fala aí, rapaziada, mais uma vez aqui com vocês, 25ª rodada chega ao fim, Brasileirão, mais uma vez agitando o nosso final de semana aí com belas partidas, confrontos clássicos, decisivos para nós. Tivemos aqui jogo no sábado e no domingo, mas antes da gente falar sobre tudo o que aconteceu, se inscreve aí no canal, dá uma moral aí pro meu trabalho, ajuda aí bastante aí. Tenho procurado cada vez mais ficar antenado em todas as questões extra-campo, dentro de campo, tudo, para trazer um melhor conteúdo para vocês. Se inscreve aí, deixa o like e compartilha, valeu? Bom, a rodada começou no sabadão. Sabadão ali tivemos ali um dos jogos mais importantes que para nossa rodada, que poderiam definir muita coisa, poderia mexer na tabela demais, que foi Criciúma e Cuiabá. Cuiabá ali enfrentando o Criciúma, brincadeira, né? Mas foi um jogo ali do sábado, né? É importante pro Cuiabá e importante pro Criciúma, porque os dois estão ali praticamente numa luta parelha, né? Com os mesmos objetivos. O Criciúma um pouquinho mais longe, né? De fugir desse objetivo, que é fugir da zona de rebaixamento, mais avançado. E o Cuiabá na zona de rebaixamento ali, procurando cada vez mais somar alguns pontos para ter forças para conseguir se reerguer e sair desse momento, dessa zona de desconforto, que é a zona de rebaixamento ali. Algo que ele nunca experimentou ainda no Campeonato Brasileiro Série A, ser rebaixado, né? Lutou bastante já em algumas outras rodadas, mas conseguiu vencer, conseguindo sair, se classificando para a Sul-Americana. Mas agora, o que tudo indica, nesse ano é uma luta muito mais pesada, mais difícil. Mas o Cuiabá consegue ali 3 pontos importantes. Embora o Criciúma é um time embaçado, é um time difícil, é um time que dá trabalho, principalmente contra equipes maiores, mas ali às vezes ele acaba oscilando bastante com as equipes menores e perdendo pontos importantes, ainda mais nesses confrontos diretos, né? Mas ali o Criciúma acabou saindo na frente com o Arthur Kaique, ele fazendo um gol 1-0, mas já no segundo tempo ali num belo gol de falta, o Cleison acabou empatando por Cuiabá e depois ali o Lucas Fernandes acabou ali virando, fazendo 2-1 pro Cuiabá. Um Cuiabá que teve ali um Walter, né? O Walter, ele sempre é regular, faz ótimas defesas, ajuda bastante o Cuiabá a não se prejudicar cada vez mais. Então ali 2-1, vitória importante pro Cuiabá, 3 pontos para conseguir somar mais ali e ficar perto de sair da zona de rebaixamento. Depois nós tivemos aí sim um jogo importante, o líder contra o vice-líder, né? Aquele confronto que nós imaginávamos, duas equipes em um ótimo momento, numa fase incrível. O Fortaleza, que estava já em 10 jogos, 9 vitórias consecutivas. A gente esperava muito do que esse Fortaleza poderia apresentar diante de um forte Botafogo. Um Botafogo que vive o seu melhor momento na temporada. Um momento embalado, um momento de muito entrosamento dos seus jogadores, principalmente dos jogadores que chegaram depois, durante o ano, que foram contratações pontuais que o Botafogo acabou fazendo. E para suprir algumas ausências causadas por lesões, temos aí o Almada no lugar do Eduardo, que faz praticamente a mesma função, só que o Almada eu acho ele bem melhor que o Eduardo, tem dado uma dinâmica muito diferente nesse Botafogo, tem jogado muito bem. Temos o Igor Jesus, que chegou a primeiro momento para ser ali talvez um reserva, um imediato do Tiquinho, e pouco a pouco foi ali, conseguiu conquistar a sua vaga e tem sido decisivo, né, em todos os momentos aí, mais decisivo do Botafogo na temporada, nos campeonatos mata-mata, e agora nessa final antecipada do Brasileirão foi mais uma vez decisivo. E a gente vê ali o que era esperado do Fortaleza, talvez seria a postura que o Fortaleza adotou. Eu vi muita gente falando, o Fortaleza foi covarde, foi isso. Não, cara, o Fortaleza ele foi inteligente na medida daquilo que ele poderia apresentar. Se eu sou o Fortaleza, eu tenho um time como o Botafogo na minha frente, eu vou fazer a mesma proposta. Procurar me defender, procurar ser mais cauteloso, porque se eu saio pra atacar, contudo, eu acabo tomando uma goleada, porque mesmo eu tentando me defender, o Fortaleza, o Vojvoda, a equipe toda do Fortaleza sabe que o Botafogo é mais forte, tem mais condições, tem um repertório maior do que eles, então eles sabiam que eles não poderiam sair loucas, dando a vera e sair pra cima ali com tudo. A gente viu a massa que foi
mesmo o Fortaleza ali procurando se defender cada vez mais, e não tem como. Fortaleza ainda conseguiu se segurar bastante, até os 70 minutos, no caso ali, até a metade do segundo tempo, o Fortaleza conseguiu se segurar, foi bem sucedido na sua proposta, e a todo custo estava ali tentando arranjar um contra-ataque ou alguma maneira de sair, talvez uma bola parada, achar um gol ali e deixar o Botafogo mais desconfortável, no momento mais desconfortável possível, mas não conseguiu. O Botafogo dominou o jogo, o Botafogo foi insistente, perseverou bastante, e num passe, num baita passe ali, um lançamento mesmo ali do Barbosa, do seu campo de defesa, ele acabou achando ali Igor Jesus ali, que dominou a bola e de primeira acabou ali chutando, fazendo 1-0, superando um ótimo goleiro que é o João Ricardo, e depois num vacilo ali, na bola perdida, o Tiquinho dá um baita passe que quebra, que corta ali a marcação de calcanhar, e o Marlon Freitas de primeira toca ali pra linha de fundo ali, faz um lançamento ali na direção do Igor Jesus para que ele saia correndo ali e fique cara a cara com o João Ricardo, mais uma vez muito inteligente e eficiente Igor Jesus, e decisivo, fazendo ali o gol no finalzinho, já nos acréscimos, para deixar o Botafogo mais à frente ainda do Fortaleza, deixando cada vez melhor. E ali depois nós tivemos também um Cruzeiro contra o Atlético Goianiense, um Cruzeiro que estava ali passando por momentos turbulentos de questionamentos, né, de dúvidas, de desconfiança por parte da torcida, criticando bastante Seabra, falando que não sabe isso e aquilo, e ainda acaba perdendo o dinheiro pro resto do ano, com uma lesão no joelho ligamentar, e aí eles já ficam, poxa vida, tem as contratações, isso e aquilo, vai ter que contar às vezes com o Caio Jorge, que não tem feito bem, não tem ido bem, mas o Cruzeiro enfrentou ali um fraco, um fraco ali, um clube que a gente sabe que infelizmente vai acabar caindo no Atlético Goianiense, e acabou ali logo no início ali já de pênalti convertendo, fazendo 1-0 com o William, convocado William, e depois ali no segundo, ainda ali acabou fazendo o segundo gol com o Matheus Henrique, com uma assistência do Caio Jorge, e ainda teve ali a chance, né, com o Campbell, o costa-riquenho Joel Campbell, fazendo ali o 2-1, fazendo um golzinho ali que poderia colocar o Atlético Goianiense de volta na partida, mas foi até aí mesmo, e depois num baita passe ali, uma ótima assistência do Matheus Pereira para o Caio Jorge desencantar de vez pelo Cruzeiro, fazendo ali o 3-1, levando a vitória ali pro cabuloso. E depois no jogo às 11 também nós tivemos ali, domingo às 11, um jogaço de bola na Arena do Grêmio, na volta da Arena do Grêmio no cenário do Brasileirão aí, né, depois de toda aquela confusão que eu digo, de tudo aquilo que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul, as enchentes, tudo, a tragédia de confusão, porque muita coisa que aconteceu, e aí a gente vai ver ali o Grêmio voltando para sua casa ali, inaugurando, e logo no comecinho ali, o Gustavo Martins faz uma bobeira, cara, ele acaba dominando uma bola errada, o Daverson inteligente acaba roubando, e ele não vai, bom, tem muita gente criticando, falando, ô louco, mas ele estava muito longe, mas ele ficou numa situação clara de gol, ficaria numa situação clara de gol, porque não tinha mais nenhum marcador, entendeu? Então a regra diz que a situação é clara de gol quando não existe nenhum marcador à frente do atacante ainda que possa fazer. Por mais que talvez o Gustavo Martins poderia na corrida conseguir dar o embate, não sei o que. Não, mas ele perdeu a bola e segurou deliberadamente, propositalmente, para quebrar a chance de contra-atacar de um ataque muito promissor. Então, vermelho, correto, expulso, mas o Grêmio não abaixou a cabeça com o Bright White, ele acabou ali fazendo 1-0 ainda no primeiro tempo, depois no segundo tempo com o Cristaldo de cabeça, faz ali no rebote, que ele cabeceia, a bola bate na trave, ele vai no rebote, acaba ali mandando pro fundo do gol, fazendo 2-0, deixando ali o Galo atordoado com 1 a mais, sem noção de espaço para onde poder atacar, e o Galo tentou, mesmo assim não muito bem, não sendo tão eficiente, o Grêmio conseguindo se defender, mas ali no segundo tempo, num pênalti provocado ali pelo João Pedro que não estava num dos seus melhores dias, que coitado do João Pedro, acabou fazendo um pênalti que o Scarpa vai lá e converte, e ainda de novo o próprio João Pedro no finalzinho, nos acréscimos, acaba fazendo um pênalti, o Palácios vai lá e empata, e o Galo já ali deixando o Grêmio
atordoado nas redes, como diria no boxe, nas redes ali, com o Vargas acabar ali fazendo o gol da vitória, da virada. Que virada, 3-2, o Galo que estava perdendo de 2-0, vira o jogo sobre o Grêmio e faz ali um 3-2 brilhante, maravilhoso, para a vitória do Atlético, do cabuloso Mineiro. Brincadeira, não é cabuloso não, para a vitória ali do Galão da Massa. Pois é, rapaziada. E depois no domingão temos clube aniversariante, o Corinthians ali comemorando ali seus 114 anos ali, e a gente viu qual era o discurso, né? Depois ali da partida contra o Juventude, muita gente falando, contra o Flamengo é guerra, contra o Flamengo a gente vai pra cima, temos uma decisão, é guerra, a pregação era todo momento isso daí distante, e realmente o Corinthians entrou com sangue nos olhos, com isso daí, guerra, teve ali uma baixa, né? Quando o cenário parecia que iria azedar o pé do frango ali mesmo, porque logo ali no início ali já tem a substituição por questão de lesão do Héctor Hernandes, aí entra o Yuri Alberto, e acaba ali todo mundo falando, poxa, a vida já era, né? Não por conta do Yuri Alberto, mas por conta da lesão, e também porque o Yuri Alberto não tem sido muito bem. Mas hoje o Yuri Alberto estava inspirado num vacilo ali do Davi Luiz, não consegue cortar a bola, sobra ali pro Yuri Alberto, ele sai correndo ali pela linha lateral e acaba ali driblando o próprio Davi Luiz, cruzando, fazendo um cruzamento ali pro Thales Magno no primeiro tempo de cabeça, abriu o placar fazendo 1-0. E ali depois a gente tem ali o José Martins, né, vacilou, dá um salto ali com os braços abertos ali, pelo amor de Deus, e acabou ali fazendo o pênalti, e o Pedro acabou ali convertendo, né? Já pensou se o Hugo pega? Cara, que 500 mil mais valioso seria, mais valeu a pena, porque depois entra o Alcaraz ali, e ali no primeiro tempo ali, no início do segundo tempo ali, o Alcaraz acaba ficando cara a cara com o Hugo, e o Hugo ali salva ali. Cara, se o Flamengo faz esses 2-1, eu não sei se o Corinthians teria tanta força para vencer. Talvez poderia empatar, mas virar o placar eu acho que não. Embora o Flamengo tenha sido muito ruim, tenha oscilado demais. O Flamengo não é para jogar o futebol que tem jogado com o time que tem, né? Ele tem, embora tenha algumas lesões, mas já tem alguns lesionados voltando. Foi o caso do próprio Pedro aí, reforço voltando de lesão. A gente sabe que o Flamengo ele tem uma equipe super qualificada, ele tem um elenco muito qualificado, elenco de vários jogadores que estão na reserva, seriam titulares hoje em muitas equipes por conta de tudo que eles têm, técnica, habilidade, tudo, e o valor também de mercado deles, o tanto que o Flamengo tem gastado. A gente esperava, acho que não só eu, claro que todos os flamenguistas esperam que o Flamengo jogue melhor. Eu imaginava que o Tite poderia colocar esse time para jogar melhor, mas eu ouvi muita gente falando que o Tite, ele é aquele futebol, faz 1-0, se defende, estilo Corinthians, igual foi nas conquistas dele pelo Corinthians, o Brasileirão de 11, 15, dessa forma. Eu não acho que o Tite ele seja um péssimo técnico, mas acho que às vezes ele se perde muito em como ele monta o time e na maneira como ele faz a substituição durante os jogos, e como o time se comporta em momentos sem a bola. No momento, se no Brasil ele foi super vitorioso na área defensiva, nas eliminatórias, fazendo uma ótima campanha e defendendo muito bem, aqui ele não consegue. Também ele tinha um Thiago Silva, que nós vamos falar daqui a pouco do efeito Thiago Silva numa zaga. Acredito que se ele tivesse talvez um zagueiro melhor ali, ele poderia sim depositar essa total confiança, mas ele tem bons zagueiros, mas ele não consegue montar o sistema defensivo que toma bastante gols aéreos. É incrível isso, sabe? E depois ali no segundo tempo, o Garro acha uma bola pro Romero, que havia acabado de entrar menos de um minuto. O chute daria tanto pro Yuri Alberto quanto pro Romero, mas ainda bem que o Romero foi mais ligeiro ali e fez o gol ali, passou, finalizou e converteu em gol, porque se fosse o Yuri Alberto ele acertaria e estouraria a bola no peito ali do Rossi, porque essa é a técnica do Yuri Alberto, acertar a bola no goleiro. E ali 2-1, e ainda teve a confusão no final, né? O Yuri Alberto explosivo, o Yuri Alberto guerreiro, e o Yuri Alberto carregado pelas emoções do bando de louco, acabou ali fazendo uma falta ali, uma entrada mais forte, que depois gerou aquele
aquele empurra-empurra, uma discussão, e ali teve ali no final o Kaká sendo expulso junto com o Alcaraz por questões de empurra-empurra, discussão, e xinga daqui, xinga de lá, e briga, e isso é o futebol raiz que todo mundo espera ver. Depois nós tivemos ali o Atlético Paranaense recebendo o Palmeiras na Liga Arena, o Palmeiras que não tem nada a ver com o Atlético Paranaense, muito pelo contrário, foi lá e fez o seu jogo, logo no início ali no Maurício esse que tem cada vez mais cavando o espacinho ali de titular nesse time do Palmeiras. O Palmeiras que só está agora focado no Brasileirão, né? E conseguiu ali, assumiu a posição do Rafael Veiga. Rafael Veiga, este que não vinha fazendo muito bem, boas atuações, né? Às vezes muito apagado, outrora escondido durante o jogo. Em poucos momentos dava alguns lampejos em algumas partidas, mas não é o Rafael Veiga que os palmeirenses têm acostumado a ver, né? É necessário um banco também, geralmente esses caras se acomodam demais, muito vencedor, titular absoluto, sem competição, sem uma sombra ali. Às vezes ter uma sombra é bom para incitar neles esse espírito de competitividade, de trabalhar mais forte, fazer um jogo mais pegado, mais duro. E Maurício, eu acho que ele tem essa dinâmica, ele tem essas características aí para colocar essa pressão no Veiga, falar, opa, se eu não trabalhar, se eu não treinar, se eu não for mais guerreiro, mais aguerrido aqui, talvez impulsionar, né? Fazer aquela competição sadia, tirando o melhor do outro ali. E falando em melhor do outro, nós temos ali o melhor jogador desse Brasileirão, na minha opinião, jovem, né? Uma revelação, Estevão, cara. O que o Estevão joga é demais. Aos 17 anos, ele fez hoje mais um gol maravilhoso, de rara felicidade, de extrema qualidade, de pensamento, raciocínio lógico muito rápido, o drible que ele dá, o cortezinho que ele dá, depois ele já engata um chute de uma explosão muscular forte. Então mostra como ele tem trabalhado, como a preparação física do Palmeiras tem trabalhado com ele para que ele possa ter essas questões de físico adequado para fazer tudo que ele faz, um físico trabalhado, aprimorado para que ele consiga exercer o seu melhor futebol, alegria e ousadia que a gente espera de uma revelação brasileira. E ali o Palmeiras foi e venceu por 2-0 o Atlético Paranaense. O Palmeiras, que agora focado apenas no Brasileirão, é mais um concorrente, já era antes, mas agora com um foco único e exclusivo no Brasileirão e com seus concorrentes focados, voltados em outras frentes, torna o Palmeiras mais ameaçador do que ele já é. E além do fato vitorioso, o fato Abel Ferreira, e o Abel Ferreira que está de saco cheio do Brasil, foi perguntado hoje para ele na coletiva de imprensa se era estava perto o fim do ciclo dele no Palmeiras, e ele mandou graças a Deus, se tudo der certo, em 2025 é o meu fim de ciclo. Cara, ele tá de saco cheio do Brasil, tá de saco cheio de tudo aqui. Acredito que ele já, mais um pouco, ele vai ficar doidão, ele vai ficar muito pilhado, mais do que ele já tá. Já é. E o São Paulo foi até o Rio de Janeiro, no Maracanã, enfrentar o Fluminense. O São Paulo que veio de derrota na Copa do Brasil e agora veio ali para talvez procurar uma redenção, se redimir ou conquistar mais pontos e se manter firme ali nas brigas, pelo menos numa vaga direta da Copa Libertadores, pelo Brasileirão ali, para ter uma vaga direta na Libertadores ali, não depender de ser um campeão na Copa do Brasil ou da Libertadores, mas acabou sendo derrotado pelo fortíssimo Thiago Silva Futebol Clube. Brincadeira, Thiago Silva tá demais, o Thiago Silva joga muito. Desde quando o Thiago Silva chegou, em todas as partidas que ele atuou, o Fluminense não levou gol. O Fluminense havia levado gol nas últimas 17 rodadas e depois, com o Thiago Silva, não levou mais nenhum gol e tem vencido uma atrás da outra. E o Thiago Silva, sim, faz a diferença. O que o Thiago Silva faz? O Thiago Silva é demais, cara. O que ele joga, o que ele organiza, o que ele é líder, o que ele faz, impulsiona, o que ele extrai dos seus parceiros o melhor. E outra, ele chegou no momento certo, na volta do John Arias, nessa revelação do Cauã Elias, que é um baita jogador jovem. Ele faz um golaço ali com um totozinho de calcanhar que o Ganso dá também, um jogador brilhante que é o Ganso, meia muito inteligente. A gente já sabe como o Ganso é, se não fosse as lesões, talvez poderia até hoje estar jogando na Europa, talvez agora estaria voltando para o Brasil.
Mas, infelizmente, quis o destino, quis Deus que fosse assim. E ele tem aproveitado a melhor maneira dele no Fluminense. Já foi campeão pelo São Paulo também. Jogou bem pelo São Paulo. Foi pra Europa, não deu certo. E agora tá aí no Brasil mais uma vez, jogando muito bem já no auge dos seus mais 30 anos aí. Então, ele acabou ali dando uma baita assistência pro Cauã Elias, que foi muito inteligente para driblar e tirar o Sabino da jogada e fazer um golaço de perna direita sem chance de defesa pro Rafael, abrindo ali 1-0. O São Paulo até tentou tirar uma reclamação, forçar talvez ali o VAR, o juiz, o árbitro achar alguma infração a ponto de anular o gol, mas não, reclamação em vão, nada, gol legal. E depois no finalzinho ali o Keno, num chute cruzado, ali entrando pela esquerda, acabou fazendo ali 2-0 sem chance para o São Paulo. São Paulo que é derrotado nesse momento e acaba ali aumentando uma pressão talvez ali para o jogo de volta contra o Atlético após a data FIFA. E depois nós tivemos ali o Juventude recebendo o Internacional com um protesto ali por Roger Machado, né? O Juventude que era treinado até então pelo treinador do Internacional, Roger Machado, após o Kudê sair e o Inter ir atrás do Roger Machado e de pronto atendimento o Roger Machado deixar o Juventude. Ele teve um protesto com notas falsas de 3, né? Uma nota de 3 com o rosto do Roger e depois ali uma nota de 100 escrito sem caráter. Mas hoje infelizmente foi um péssimo dia para o protesto, porque o Internacional acabou vencendo por 3-0, logo ali num espaço de 5 minutos acabou fazendo um 2-0 com Rafael Borré de cabeça e depois com Gabriel Carvalho num cruzamento, numa baita assistência na entrada da área. Empurrou pro gol, teve ali o Rodrigo Sanz sendo expulso, então ficando com um a menos, e ali no segundo tempo o Barnabé acabou fazendo 3-0 e fechando ali, no finalzinho o Luiz Oyama acaba ali fazendo o gol de honra ali pro Juventude, 3-1. Tivemos também um Red Bull Bragantino recebendo o Bahia que tava ali, havia vencido, tava num momento bom até um tempinho atrás e depois teve a oscilação e agora estava se reencontrando com as vitórias, acabou sendo derrotado. Douglas Mendes de cabeça ali acabou abrindo o placar fazendo 1-0, depois tivemos aí Luciano Juba num chute de esquerda fazendo 1-1 e no finalzinho um chute de rara felicidade de longa distância, o Gustavinho faz e acerta e faz ali 2-1 para o Red Bull Bragantino, que estava no momento ruim, perdendo sem o seu melhor jogador Elinho por lesão, e agora volta a encontrar com as vitórias e se afastar um pouquinho ali da zona de rebaixamento, porque poderia já estar ali entrando mais ou menos nesse curso. E para finalizar tivemos ali um Vitória do Barradão recebendo o Vasco da Gama, Vasco que veio ali de vitórias importantes e de virada por cima do Atlético Paranaense, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão, e agora mais uma vez ele acabou ali vencendo por 1-0 o Vitória. Destaques para a atuação do Léo Jardim, que fez ótimas defesas ali, e o Vitória que foi ali, pressionou até um certo momento, mas não conseguiu, muito por causa do Léo Jardim, que fez ótimas defesas, e também um pouco por causa do próprio Vasco, que conseguiu aguentar a pressão, suportou a pressão do Vitória ali. O Vitória que tem um time bem legal, equilibrado, que tenta fazer algumas jogadas, trabalhar bem a bola, e ali o Carpini conseguiu ajeitar um pouco mais esse time e acredito que tem muita chance aí para escapar, para não ser rebaixado e permanecer na Série A no ano que vem. Mas a briga vai ser até o último minuto ali, até a última rodada ali de muitos clubes, e o Vitória eu acho que se inclui nesse daí. E o Vasco, que arrancada que o Vasco deu, hein? Quem diria que aquele Vasco do início do ano, do início do Brasileirão, estaria nesse momento, nessa fase aí, lutando para chegar até a fase aí da Copa Libertadores, né? Lutando aí, quem sabe, para também ser campeão da Copa do Brasil, né? Um passo já foi dado aí para semifinal, então pode se esperar, tudo pode acontecer. Quantas vezes a gente já não viu um clube de menor, não de menor expressão, mas de menor investimento, embora o Vasco tenha sido investido bem, mas de uma fase ruim, não está muito bem, acabar vencendo ali, sendo melhor do que
os outros clubes ali, né? Essa é a alegria do futebol e do mata-mata. Bom, espero que você tenha gostado. Vamos falar agora um pouquinho da rodada. Se inscreve aí, compartilha, fala o que você achou dessa rodada, comenta aí com nós. Bom, líder Botafogo com 50 pontos, 25 jogos, 25 rodadas. Em segundo, Fortaleza com uma rodada a menos, 48 pontos. Palmeiras 47 em terceiro, Flamengo em quarto com 44, uma rodada a menos. O Cruzeiro e São Paulo com 41, quinto e sexto, o Bahia com 39, o Vasco em oitavo com 34 pontos e uma rodada a menos, o Atlético Mineiro com 33 e duas rodadas a menos, o Inter em décimo com 32 e 3 rodadas a menos, o Red Bull Bragantino em 11º com 30 pontos e uma rodada a menos, o Atlético Paranaense em 12º com 29 pontos e duas rodadas a menos, o Criciúma e o Juventude, ambos com 28 e ambos com uma rodada a menos. O Grêmio em 15º com 27 pontos e duas rodadas a menos. Fluminense, o primeiro clube ali perto da zona de rebaixamento, em 16º com 27 pontos também e uma rodada a menos. O Corinthians abrindo a zona de rebaixamento com 25 pontos e rodada igual, tudo tranquilo. Vitória em 18º com 22 pontos e nada de rodada a menos. E o Cuiabá com 21 pontos e duas rodadas a menos. E por último, lanterna, o Atlético Goianiense, 18 pontos. E assim está a classificação do Brasileirão. Se inscreve aí no canal, deixa o like, valeu e é nóis.